Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso para louvar, adorar, exaltar o nome dEle, agradecer a Ele por mais essa semana abençoada que Ele está nos concedendo, por tudo aquilo que Ele tem suprido aí em nossas vidas, cada cuidado, cada livramento, cada recurso que esse Deus poderoso tem dado a cada um de nós. Vamos ser gratos aí, vamos falar com Ele então em oração, vamos abrir aqui o nosso culto falando com Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, agradecendo por mais esta oportunidade de poder louvar, adorar, exaltar o Teu santo e poderoso nome. Agradecendo ao Senhor por todas as maravilhas sobre as nossas vidas, pelos Teus cuidados, pelos Teus livramentos, pelos Teus recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Toma, meu Deus, a direção desse culto, de tudo aquilo que será feito, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Abençoa, meu Deus, este lar, esta pessoa que está participando conosco agora, vai envolvendo com o Teu Espírito Santo, vai abrindo, ó Deus, o entendimento, vai capacitando para que todas as coisas sejam para o bem daqueles que Te amam, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai dando inspiração na Tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai derramando uma unção poderosa sobre cada lar, sobre cada vida agora, para que todos possam estar envolvidos pelo Teu poder e debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, é o que nós Te pedimos, a direção pelo Teu Espírito Santo deste culto e de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, você que está participando aqui conosco, como a irmã Luísa, a irmã Cristina, a Wanda, pelo Google Meet, você que vai participar aí pelo YouTube, você que está participando também ao vivo aqui conosco nesse momento, através do Instagram, Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para ministrar juntos o culto a esse Deus maravilhoso, Então você também está ministrando conosco esse culto aí, que Deus já esteja te abençoando nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento também passar a palavra ao nosso irmão Luiz, que já está aqui presente, para que ele venha trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração, para ele compartilhar com a igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos que estão nos acompanhando aqui simultaneamente e que vão nos acompanhar depois, com a paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tirinha. Pastor, graças a Deus estamos aqui mais um dia para louvar e engrandecer em nome de Jesus, em nome do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, fazer umas considerações sobre o Salmo 73. Salmo 73. Graças a Deus, nessas primeiras horas de domingo, estamos aqui reunidos aos pés de Jesus para derramarmos os nossos corações diante dele, para colocarmos diante de Deus as nossas dificuldades, entendendo que a palavra dele ministra cura e restauração e edificação aos nossos corações. Graças a Deus por Cristo Jesus, que é nosso Senhor, por ter morrido por nós, para termos a vida eterna.
Então vamos, pastor, passar a palavra, vamos ler com cuidado, lentamente, e depois fazer alguns breves comentários. O problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tenho eu no céu, não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém, pastor? Então, amém. Agora, vamos fazer uns comentários, umas breves anotações. Vamos fazer uns comentários. Bom, no primeiro versículo, né, ele faz um louvor a Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Só isso, né, com efeito, nós podemos entender certamente. Só isso já é uma garantia. Então ele já começa, em que pese ele falando dos ímpios, da prosperidade, das atitudes, do comportamento
comportamento em que pese tudo isso, ele já de cara diz, olha, certamente, Deus é bom para com os de coração limpo. Né? E aí ele fala, quanto a mim, porém, quase que tropeçou, pois pouco faltou para que ele se desviasse do caminho de Deus. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, aqui ele declara que o coração dele já não estava mais limpo, ele estava tomado por inveja. E isso acontece muito no nosso mundo, no nosso dia a dia. Não é? Nós vemos muitas autoridades, o próprio vizinho, uma ou outra coisa, às vezes aquele cara não é de Deus e tudo mais, e ele prospera. Não é? E a inveja, ela acaba atacando, ela acaba despertando em nós, ao ver tudo isso, esse sentimento. Mas mais à frente ele vai esclarecer. E aí, no versículo 4 e 5, ele descreve as características dessas pessoas. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Médio é gordo, ou seja, o cara é saudável, não está magro, esquálido, o cara está bem, não é? Come do bom e do melhor, não é? Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, eles têm dinheiro para mandar entregar uma iFood em casa, não tem problema de conta atrasada, quer dizer, tudo é favorável, eles não se aborrecem com pequenas coisas. Isso é o que nós enxergamos, né? Isso é o que nós, quando o nosso coração está aborrecido, está com inveja, nós enxergamos isso, mas acontece mesmo. E daí ele começa a falar do comportamento, ele começa a explicar que dessas condições, como se transformam essas pessoas que têm uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade material, que não tem problema de saúde, aí ele começa a falar. Daí a soberba que os cinge como um colar, cingir é botar em volta, né? Então, vamos lá, daí a soberba e a violência que os envolve como um manto, porque a arrogância, né? Eles começam a ficar cheios de si, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, quer dizer, eles têm as próprias ideias, eles são tão seguros, eles não temem a Deus, ele acha que tudo se resume nesse mundo, e eles têm a segurança deles está no patrimônio, está naquela situação que ele está vivendo hoje. Então tem isso, né? Aí motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, eles são pessoas que têm linguagem dúbia, eles oprimem, e continua contra os céus, dizendo a boca e sua língua percorre a terra. Então, quer dizer, eles blasfemam até mesmo contra Deus, não é? E aí vem, aí vem esse demônio, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sordos. O que acontece? Aquele crente, aquela pessoa mais simples, de coração puro, que é de Deus, olha tudo isso e se contamina e fica com inveja, e em vez de se colocar diante de Deus, colocar essa inveja diante de Deus, não, ela vai bebendo aquele alarme sordo, ela vai dando grandes goles, vai vendo aquela coisa toda e vai se alimentando daquilo e só faz mal. Né? E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Não é? Então as pessoas começam a duvidar de Deus, não é? Eis como são os ímpios, e sempre tranquilo, aumentam as suas riquezas, né? Você vê que o cara está metido em corrupção, vai preso, aí de repente é solto, de repente devolve o dinheiro, de repente sai o dinheiro de uma herança, e o cara só prospera. Isso nós vemos aqui no Brasil o tempo inteiro, não é? E aí vem,
começa a se questionar: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos meus filhos. Então ele fala assim: o efeito do... Quer dizer, ele entende que ele levar a vida segundo a palavra e tudo mais é inútil. E ele só não tem coragem de falar. Por quê? Porque não deixa, assim, não entrega essa situação a Deus. Ele não se coloca diante de Deus. Precisamos entender, vou fazer um parênteses aqui, que quando eu falo simbolicamente que nós estamos sentados ao pé de Cristo, aos pés de Cristo, nós temos que sentir que estamos sim colocando a nossa vida, as nossas dificuldades aos pés de Cristo. Evidentemente, muitas das dificuldades que nós passamos somos nós mesmos que nos afligimos porque fazemos besteira. Mas outras coisas que não são fruto de pecado, não são frutos de erro, nós temos sim que tudo colocar aos pés de Cristo. E aí ele diz que ele tem até vergonha de falar. E só em pensar nisso ele já acha complicado. É uma tarefa muito pesada para ele. E aí ele vem e começa a virar, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fio deles. Então aqui, o que acontece? Ele pode ter, durante o culto, ter sido tocado pelo Espírito Santo, ou então pela própria vida dele. Ele pode, aos poucos, Deus vai falando com ele vai mergulhando na palavra, e ele começa realmente a ter um entendimento. E uma coisa é esse mundo material que nós vivemos, a outra coisa é a eternidade com Deus. Tudo nessa vida tem um limite, um dia todos nós vamos morrer. Então, ele fala assim: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ó Senhor, ao despertar-te, desprezarás a imagem deles. Ou seja, ele está dizendo assim que Deus não está cego, Deus sabe o que vai fazer, Deus é fiel a ele mesmo, e eles próprios, quando chegarem na eternidade, e também tem uma outra coisa, a igreja há pouco fala de inferno, eles vão acordar lá no colo do capeta mesmo. Isso precisa ser falado. Isso tem que ser falado. Então, aqui ele deixa bem claro, nós estamos usando aqui de uma linguagem simples, mas essa é a realidade. E aí ele vem e fala: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Então, aqui, o coração embrutecido, eu me lembro que quando a gente se converte, Deus tem que ter muita paciência. Eu duvidava de Deus, eu fazia miséria, mas com o passar dos anos, por isso que a palavra diz que a gente tem que buscar todos os dias, nós temos que ler todos os dias, temos que realmente, que Deus vai mostrando. Então ele diz: realmente, eu estava com o coração fechado a Deus, eu não estava deixando Deus ministrar a palavra dele no meu coração. Não é só uma questão só de cura que vai te curar, mas é uma questão de abrir o seu entendimento para as coisas da vida que vem. Então, ele fala, aí ele começa a ter, ele teve um entendimento e ele viu: puxa, eu estava com o coração fechado, eu só olhava o que não presta, mas eu não olhava para Deus. Eu não tinha como realidade o Espírito da verdade que está em mim. Então, continuando, ele no 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Agora, olha que coisa poderosa, o versículo 24, que isso tem que ser a nossa vida.
Para isso nós temos o Espírito Santo. E por isso a gente tem que estar mergulhado na palavra. Tu me guias com o conselho e depois me recebes na glória. Nós estaremos diante da glória de Deus. Temos que ter essa fé. Esse versículo aqui, na minha opinião, fala do comprometimento de Deus com o ser humano, com os seus filhos por adoção. Então eu acho isso lindo. E mais tenho eu no céu. Não há outro em que eu me compraza na terra. Aqui ele põe as coisas, aqui ele estabelece terra é terra, Deus é Deus, e ele consegue viver nessa terra, como é que se diz, o que transcende. Essa palavra fica que ele começa a viver o sobrenatural na terra. Ele sabe das dificuldades dele. Ele pode não comer tudo que ele gosta, ele pode nem comer tudo que ele precisa, mas ele consegue manter aquecido o coração através da palavra. Isso é um bálsamo para a alma dele. E ele continua: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Está aqui, mesmo que ele passe fome, mesmo que ele seja uma pessoa doente, mesmo que seja uma pessoa com todo tipo de problema. Mas, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ele ainda se mantém. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Essa é a verdadeira fé. É a fé que muitos, é uma fé que exige muita abnegação, muita resignação a Deus. Isso é lindo, porque vem esse outro versículo diz: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui ele projeta para frente, aquele projeta que esse mundo um dia vai acabar, que a vida dele vai acabar, e que a única maneira dele conseguir até lá, e que pese as frustrações, as tristezas, a fome, as doenças, ele consegue enxergar adiante. Para encerrar: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Aqui ele deixa claro: esse povo que está desviado da igreja, porque o pastor falou, o pastor disse uma coisa que eu não gostei, estou de mal, não sei. Eu digo o seguinte: tudo bem, o pastor até pode ter errado com você, ore a Deus e procure outra igreja. Converse com o seu pastor, mas se você ficar fora da igreja, você não existe aposentadoria de crente nessa terra, não. Fiquei na igreja há 30 anos, agora vou ficar no mundo e depois eu vou para o céu. Não tem aposentadoria. Nós temos que nos mantermos fiéis a Deus até o último dia. Por fim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, ele fala de Deus, ele fala da dificuldade dele e tudo mais, mas ele é uma testemunha de Deus, ele é uma carta viva. Ele fala da palavra: olha, eu tenho todas essas dificuldades, posso estar passando fome, ter inveja, mas Deus é Deus. Eu vou estar na eternidade com ele, eu vou viver com essa dificuldade, eu vou viver me corrigindo, mas Deus me ajuda a concluir a carreira. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, desculpe a demora, mas eu devolvo a palavra para o Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Não, o tempo está bom, né? É importante entregar a mensagem, né? Isso que é importante para a gente. Então, a mensagem às vezes é um pouco mais longa, mas porque é importante que seja falado tudo, né? E, como sempre, né, que Deus continue aí abençoando para trazer essas mensagens bem objetivas, né? Ela apareceu aí também com a semana Jaqueline, que faz presente aí conosco também, aí no Google Meet, né? Então, eu realço alguns pontos aqui, tá? Não vou me alongar muito não, o irmão falou muita coisa importante aí. Primeira coisa que eu acho interessante, lógico, bem lógica também, que Deus é bom, né? Então a gente parte desse princípio. Aí nessa comparação, né, do Asaf aí, né, do salmista,
do ímpio, né? Da prosperidade do ímpio, ele se dando bem, né? Ele fazendo lá as suas falcatruas, ele fazendo lá as coisas desonestas, mas mesmo assim se dando bem, tendo saúde, tendo uma boa casa e aparentemente sem problema algum, como o irmão colocou ali. Então eu destaquei algumas coisas que isso às vezes pode, né? E isso não é uma coisa incomum, é até uma coisa comum, né? Despertar uma inveja naquela pessoa que está ali servindo a Deus, está na igreja, né? Tá ali buscando a Deus e ela, puxa, mas por que essa pessoa, ela prospera, né, e tal? E aí o irmão explicou muito bem sobre isso, né? Mostrou o caminho, né? A soberba, a pessoa não acredita em Deus, né? A pessoa, ela se vale dos seus próprios meios, né? Meios, muitas vezes, né? A maioria deles ilícitos, né? E ainda que seja, não confiar em Deus, já coloca a pessoa em grande risco, mesmo que os meios que ela use para essa prosperidade sejam meios lícitos, né? Mas a maioria das vezes vê que são meios ilícitos e leva a ter uma arrogância, né? Um certo desdém em relação a Deus. E isso nos remete, né, à questão do faraó, né? Aquela questão do faraó quando ele foi confrontado ali por Moisés, da vontade de Deus de tirar o povo do Egito, né? E o faraó, ele se estribou no seu poder, né? Confiou ali no seu poder, no seu exército, na sua riqueza, e que tinha aquele povo, né? O povo de Deus todo sob o controle dele. Então a gente vê aquela arrogância, e a gente vê que o povo mesmo, o povo de Deus que estava ali, né? Ele se revoltava, né? Porque eles até ficaram com raiva do Moisés, né? Poxa, a situação da gente piorou, né? Então a gente está servindo a Deus e aí a minha situação piorou. E muitas vezes é isso que a gente vê na realidade, né? Mas aquilo é uma realidade, e uma realidade que vai atravessando os tempos, até que Jesus venha buscar a igreja. Nós precisamos entender essa realidade, porque senão a gente vai ficar, né, pelo meio do caminho ou vai pirar, né? A pessoa tem que entender a realidade, que no mundo nós estamos com um sistema iníquo. A impiedade, ela é maioria. Então, isso nós precisamos entender. Agora, o importante que o irmão colocou, a coisa mais importante de todas, é o fim das coisas. E a própria Bíblia, ela diz que o importante não é o princípio das coisas, mas é o final das coisas, né? E ao final daquele que serve a Deus, pode passar por dificuldades, pode passar por lutas, problemas, pode não ter, né, o caviar, né, ou a picanha, né, pode não ter isso, mas ele vai ao final da sua caminhada, dentro das condições que Deus está lhe dando e também que ele está buscando. O irmão também colocou a responsabilidade pessoal, né? Às vezes a pessoa está sofrendo algumas consequências da vida dela, porque simplesmente ela, né, é desleixada, ou ela não leva uma vida espiritual ali fervorosa com Deus, né? E ela sofre as consequências dessa atitude dela para com as coisas de Deus e das atitudes dela para com as coisas naturais, que a gente tem que ter sabedoria também, né? A pessoa não trabalha e ela quer comer do bem e do melhor, fica difícil, né? A pessoa tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que fazer a parte dela. Então, o que mostrou ali? Que chega no final, chega um dia, irmãos, que a gente tem um julgamento. E aí aquelas pessoas que estão com o Senhor Jesus, que creem de verdade e que vão viver para Ele, elas vão chegar no final e elas vão para este julgamento, o julgamento do grande trono branco, o juízo final, que esse aí não é para dizer se a pessoa está condenada, se ela vai ser condenada ou inocente, não. Esse julgamento do trono branco, para a gente colocar numa linguagem que a gente entende aqui, é apenas para estabelecer a pena. A pessoa já entra ali condenada. Que triste, né? Ela já entra condenada. Já estão condenados. Jesus fala, aquele que não crê em mim, já estão condenados. Então a pessoa já entra condenada. Então é isso que a gente deve pensar, como o irmão colocou, essa pessoa que entra na igreja e fica ali, né, com raiva, porque ela não consegue mais acreditar na palavra, porque o vizinho dela prospera, porque o fulano prospera, porque o outro foi preso e saiu e está mais rica do que ela. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que a salvação e o reino de Deus
não é nessa terra, como o irmão Luiz ali está falando, é lá em cima. E é por isso que nós devemos aqui buscar a Deus. Todo o resto que Deus der por essa caminhada, isso aí vai ser lucro. Nós precisamos entender isso aí. Agora, isso não quer dizer que Deus não está agindo. Isso não quer dizer que Deus também, mesmo aqui nessa terra, Ele não vai produzir justiça. É claro que sim. Eu citei o exemplo do Egito porque ele é muito bom para entender todas as coisas, né? Você vê que Deus ele exerce juízo sobre o Egito. Pedras, né? Fogo, rãs, sangue. É uma série, até o pior de todos, né? Que foi o do primogênito, né? A morte dos primogênitos. Agora eu pergunto, o povo de Deus foi atingido? No meio do Egito, uma nação, o povo de Deus foi atingido? Não foi. Vocês estão entendendo o negócio aí como é que é? Porque muitas vezes existe uma coisa que chama-se o pecado nacional, sabe? A nação de Israel, várias vezes no decorrer da sua história, ela virou as costas para Deus. E Deus que pesou ali a mão, né? Como o irmão fala aí, né? Pesou a mão sobre eles. Permitiu que outros povos fossem lá, os atacassem e os fizessem como escravos. Isso é importante a gente entender. Mas dentro daquele povo ali que estava sofrendo, mesmo o povo de Israel, Deus sempre fazia uma seleção daqueles que permaneciam fiel a Ele. E mesmo eles sendo levados cativos, eles eram tratados de forma diferenciada. Vocês estão entendendo o negócio? É importante estar com Deus em qualquer situação. Quando vem uma situação que é necessário que Deus ali ele faça um movimento para corrigir uma nação, para corrigir um povo, para corrigir uma pessoa, nós devemos nos manter firmes com Deus, porque a nossa segurança, o nosso pão, tudo que nós precisamos aqui nessa terra, não vem de nós, vem de Deus. Isso que nós precisamos entender. E aí aquele rapaz, ele foi e teve vontade de sair da igreja. Aquela moça, né, ela viu aquela injustiça toda e falou, mas eu clamei tanto, eu orei tanto e aconteceu isso, eu vou sair da igreja. Então não adianta, né? Então a pessoa está buscando a Deus pelas coisas desse mundo e isso não resolve, isso não funciona. Nós devemos buscar Deus pelo seu reino e a sua justiça, acreditando que Ele vai acrescentar todas as nossas necessidades. É isso que nós devemos entender. O irmão Luiz, ele colocou isso muito bem. Então, muitas vezes ali está a pessoa vendo, mas por que a justiça não funciona? A justiça, ela prevalece ao ímpio, a justiça prevalece àquele que é criminoso, né? Calma, né? Porque essa não é a justiça real, né? Essa não é a justiça final. A justiça real e a justiça final, ela vem de Deus. Um dia todos vão ter que prestar contas diante de Deus. E isso que nós estamos vendo no mundo hoje, eu não vou dizer no Brasil, vou dizer no mundo, que é no mundo, né? Isso que nós estamos vendo no mundo hoje, já acontecia no mundo antigo. Israel era repreendido porque os juízes aceitavam suborno para dar ganho de causa aos mais poderosos. Isso já acontecia, isso é muito antigo, irmãos. Então não tem nada de novo acontecendo aí. A coisa de novo é o crente querer sair da igreja por causa disso. Isso aí é que não pode acontecer. É o crente querer sair da presença de Deus por causa disso. Isso aí também não pode acontecer. Você vai trocar a sua eternidade por isso? Você não tem confiança em Deus? Você não tem confiança que Deus ele pode sustentar você em qualquer situação? Como ele sustentou Elias, ele mandava lá os corvos ir lá alimentar o Elias, depois ele colocou uma viúva para alimentar o Elias. E por que Deus não vai te sustentar? E por que Deus não vai cuidar de você em todas as situações? E por que Deus não pode operar também fazendo aí um rebuliço total e mudar todas essas coisas? Tem várias hipóteses aí que podem acontecer, mas elas a gente precisa entender que não dependem de nós, elas dependem de Deus. E é por isso que nós devemos orar e colocar sempre essas coisas nas mãos de Deus.
mas o irmão deu ali no finalzinho, né, um final feliz, né? Aquele final em que ele chega na igreja e ele recebe, né, a mensagem, a palavra de Deus, e ele acorda e ele consegue enxergar o final dos ímpios. É o final de todas as coisas. Ele consegue enxergar o final dos ímpios e ele consegue enxergar o final dele. Ele fala, puxa, né? Mas eu vou ficar aqui mesmo com Deus, né? Eu vou ficar buscando a presença do Senhor para a minha própria salvação. Enxergue a promessa que Deus fez quando você entrou na igreja, é para que você seja salvo. A promessa do Senhor Jesus é para que você viva uma vida eterna de glória, sem doença, sem enfermidade, sem as necessidades materiais que nós temos aqui. É essa promessa que o Senhor Jesus fez para mim e fez para você. Se alguém te falou de outro tipo de promessa, então você precisa buscar um lugar onde pregue a palavra de Deus com idoneidade. Se alguém te prometeu aí riqueza, se alguém te prometeu que você ia ser feliz no seu casamento, ou que você ia ter uma família, né, muito abençoada, e você está vendo coisas diferentes, então você precisa rever esse seu cristianismo, rever aonde você está buscando a Deus, porque não é que Deus não possa te dar a riqueza, Deus não possa te dar um casamento feliz, Deus não possa te fazer uma família feliz. Claro que Deus ele pode. O que Deus não pode fazer? Né? Mas não é esse o objetivo. E outra coisa que, mais uma vez, usando o irmão Luiz, sempre trazendo aquela coisa objetiva. Irmãos, a dependência nossa, a dependência humana, isso é muito importante para que nós possamos entender que muitas das coisas que as pessoas sofrem são por consequências dos seus próprios atos, das suas próprias decisões. Toma uma decisão que muitas vezes não foi colocada nem diante de Deus e depois fica reclamando das coisas. Então, é isso que é importante entender. Eu tenho tomado as decisões colocadas diante de Deus, e quando eu estou passando por uma luta, um problema, eu busco a Deus ou eu fico buscando dar um jeitinho de todas as formas, fico procurando todo mundo? Eu paro para falar com Deus sobre aquele problema, para colocar diante dele, para que ele possa então me dar uma solução. Então isso é que é importante aí para as nossas vidas, né? E o irmão falou uma coisa finalzinha assim que define tudo isso, né? Terra é terra, né? E Deus é Deus, né? Eu acho que esse é o pensamento que a gente deve sair hoje aí, com essa mensagem do irmão Luiz aí. Terra é terra, né? As coisas que a gente tem que brigar aqui, a gente tem que buscar, as necessidades, são necessidades terrenas, estão em segundo plano. Claro que a gente coloca diante de Deus também, mas elas não devem ser parâmetros de nossa fé, elas não devem medir a nossa fé, não deve ser por elas que nós vamos dizer se vamos ou não ficar na presença de Deus. E Deus é Deus, nós devemos buscar em primeiro lugar, nós devemos ter essa urgência de salvação, essa urgência de servir a Deus, e aí nós poderemos então realmente ficar em paz, mesmo nas situações mais difíceis, como nós estamos aí vivendo no mundo nesse momento, né? Situações muito difíceis, nós estamos vendo cada vez mais o espírito do engano, o espírito da mentira, né? Está aí se infiltrando. A Bíblia diz que vai haver forte ação, atividade demoníaca, já está tendo, né? Nós podemos ver isso claramente aí, que vai interferir no comportamento das pessoas. Alguma coisa de novo aí? Será que eu estou falando alguma coisa que alguém não esteja vendo? Não? Estamos vendo tudo isso aí acontecer. Então, eu acredito que nesse momento, o irmão Luiz, os irmãos aí que estão conosco, esse é o momento de nós nos intensificarmos na busca de Deus. Quando a gente consegue enxergar todo esse quadro que está ao nosso redor, é o momento de a gente ficar mais intenso nessa busca a Deus, servir a Deus com mais intensidade ainda, com temor, com respeito, com dedicação, com piedade. Esse é o momento de fé que nós precisamos viver. Irmão Luiz, perdoa também porque eu fui mais longo aí no comentário hoje, mas é porque foi muito rico mesmo a mensagem aí, né, os irmãos aí, é importante guardar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora, né, fazer aquele louvor a Deus, né? Importante também essa hora que você louva o Senhor. Qual é o louvor de hoje?
Vamos louvar o nosso Deus com o hino 340 da harpa cristã. O irmão que estão aí no Instagram, a irmã Wanda, o irmão Luiz, outros irmãos que estão participando conosco aqui ao vivo, eles estão participando por áudio, né? Para o Instagram. Vocês podem ver a irmã Wanda no YouTube também. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos então dar continuidade ao culto dessa manhã. Vamos aqui a mais uma palavra, né? Tivemos no Antigo, agora vou fazer uma visita lá no Novo Testamento também. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 1. Mateus 13, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou fazer uma breve oração aqui, pedindo a Deus sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, né, irmãos? Então, estamos aí abertos no capítulo 13 de Mateus, né? E a palavra de Deus, nessa manhã,
vai falar sobre uma parábola muito conhecida, né? Muito pregada também, que é a parábola do semeador, né? Jesus ele vai explicar aí aos seus discípulos essa parábola. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ler primeiro a parábola e depois já começa, né, a ver o que Deus está falando conosco aqui nessa palavra. Então a gente vai ler do 1 ao 8, tá? Então diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos até o 9 aqui, né? Então, primeira coisa, o Senhor vai contar essa parábola para os seus discípulos. E, na verdade, né, hoje até fica mais fácil, né? Depois de tanto tempo, essa palavra já foi pregada tantas vezes, né? Nós já conhecemos os objetivos do Senhor Jesus. Talvez você que esteja começando agora a ouvir a palavra de Deus também, você não esteja compreendendo muita coisa, mas para a gente já dar uma certa visão. Mas para os discípulos naquela época, eles ficaram boiando, né? Não estavam entendendo nada que Jesus estava falando ali, né? Sobre aquele solo rochoso, né? Sobre os espinhos, eles não estavam entendendo nada. Que negócio é esse de 30, de 50, de 100? Não estavam entendendo nada que ele está falando. Eles entendiam de semente, eles entendiam de plantio, mas ali não dava para eles entender, né? E eles perguntaram, no versículo diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque, né, Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Isso é profundo, né? Pois ao que se tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Aí vem a justificativa, né? Que o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes a pessoa, lendo de uma forma superficial, ela vai dizer: poxa, coitadinhos, né? Se não tem como eles entender, qual é a culpa deles? Mas não é que não tenha como eles entender, é que eles recebem a palavra de Deus com má vontade, com o coração fechado, sem disposição de ouvir, sabe? A pessoa fala assim para outra: olha, você vai lá que eu vou fazer um trabalhinho para você, em 7 dias o seu marido volta. A pessoa faz o que mandar, né? Se mandar ela comer uma porcaria, ela come. Se mandar ela beber uma porcaria, ela bebe. O que for mandar, se mandar ela gastar um dinheirão, ela gasta. E faz com fé, e aí de quem falar com ela: ó, cuidado aí, você está sendo enganado, a pessoa, ela pula no teu pescoço. Mas se você falar para a pessoa assim: o Senhor Jesus, Ele perdoa os seus pecados,
e ele te salva. A pessoa fecha a cara e diz: não quero ouvir esse negócio, não quero saber dessas coisas. Estou entendendo o que é o malgrado? A má vontade para ouvir a palavra do teu Criador, daquele que te criou, daquele que enviou o seu Filho para te salvar. Então chega um momento que ele deixa o coração endurecer. Aí voltamos lá ao velho faraó, né? Deus endureceu o coração do faraó. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de Deus, uma ordem direta de Deus, e ele desdenhou, e ele foi arrogante, né? E ele se firmou, se estribou no seu exército, no seu próprio conhecimento, no conhecimento dos seus sábios. E é isso que muitas vezes está acontecendo. Então a pessoa, ela se estriba nos seus próprios conhecimentos. Ela quer conhecer a Deus pelo seu próprio intelecto. Então tem muita gente que não consegue assimilar o Evangelho, crer no Evangelho, porque acha que tem que entender o Evangelho de uma forma intelectual, de uma forma, né, toda filosófica. Tem que ter ali uma filosofia por trás daquilo ali, né? Tem que ter um encandeamento teórico para que eu possa entender a palavra, senão eu não quero saber, não quero nem ver. E aí que está o grande problema, porque é pelo Espírito que a gente consegue receber o Evangelho, é pelo Espírito que nós conseguimos crer no Evangelho. É essa a grande diferença, é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Então receber de bom grado é porque o Espírito, na hora que estava sendo pregado a palavra, ele foi ao coração daquela pessoa e testificou com ela que aquilo que estava sendo pregado era verdade, ou que ela deveria ouvir aquela palavra, e ela foi e virou as costas para o Espírito. Ela diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito fala e a pessoa, ela simplesmente despreza, ela não quer ouvir aquilo que Deus está querendo falar ao seu coração, por isso não consegue entender. Então vamos ver que não é a postura de Deus, mas é a postura da pessoa em relação à palavra de Deus, porque a palavra é pregada para todos, todos recebem. Alguns recebem de bom grado, alguns deixam o Espírito trabalhar e vão crer, muitas vezes não naquele momento, não exato, mas ela continua recebendo a palavra, ela continua com o seu coração aberto, e outros simplesmente se fecham e não querem saber e querem viver de acordo com aquilo que elas entendem que é a verdade, né? E nós não vamos ser salvos por aquilo que nós entendemos que é a verdade, nós seremos salvos pela verdade, e só existe uma verdade. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus usa um artigo definido para dizer que ele é o único caminho, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não existe isso, e isso só pode ser compreendido pelo Espírito. E quando a pessoa, ela fica soberba, arrogante diante da palavra de Deus, então é fechado o ouvido dela, é fechado os olhos dela, para que ela não possa compreender mesmo. E que perigo, né? A pessoa ter esse comportamento. Então a pessoa, ela é aberta para qualquer coisa que vem dizer para ela aí: tem uma ciência nova aí que está mostrando que os planetas vão se juntar tudinho, vai formar uma terra só. A pessoa: beleza, pode ser verdade isso aí, mas Jesus te salvou. Isso aí eu não acredito, né? Eu prefiro acreditar que eu sou fruto de uma grande explosão, né? Eu prefiro acreditar que eu sou um filho do macaco, né? Mas e o macaco é filho de quem então, né? É uma coisa meio complicada, né? Se você for fazer ali a busca até o princípio, você veio de uma explosão, de uma coisa que não tinha vida e transformou tudo em vida, né? Mas você não crê que um ser super poderoso, super inteligente, pré-existente, que não tem início nem fim, ele te criou. Quem é mais inteligente aí, espiritualmente falando, né? Não tem nem o que questionar, né, irmãos? Então essa pessoa, ela tem mau grado, né? Eu diria até, irmãos, espiritualmente, vou dizer uma palavra espiritualmente, uma fé espiritual. Eu vou dizer uma coisa assim: a pessoa tem uma fé espiritual, ela tem uma fé diante de Deus, e ela será julgada. É isso que é o grande problema. Irmãos,
O maior pecado não é o adultério, não é a prostituição, não é a imoralidade sexual, não é o roubo, não é o furto, não é a corrupção. Não, esses não são os maiores pecados. Não é o cara que tirou a vida da outra pessoa. Esse não é o maior pecado. O maior pecado que o ser humano pode cometer é não acreditar em Jesus, é não crer no Senhor Jesus, porque se ele crer, ele é liberto de todas essas coisas. É esse o maior pecado. Ele continua nessa vida porque a pessoa não crê que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele diz aqui, no versículo 18, né? Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho, né? Então aquela sementinha que caiu na beira do caminho, a pessoa não entendeu a palavra de Deus e ela é tirada. Então, quando a pessoa está ali ouvindo a palavra de Deus, quando você está aqui mesmo no culto, nesse culto virtual, ou quando você está na sua igreja, aquele momento é um momento de extrema atenção, porque ali naquele momento é que o maligno ele vai tentar te roubar a mensagem, vai tentar tirar. Ali de repente está sendo revelado para você algo muito precioso, até por uma coisa imediata da sua vida, aqui, às vezes da vida natural, da vida comum aqui mesmo. E você deixa alguma coisa te distrair, naquele momento você vai olhar uma mensagem no seu celular, naquele momento você vai se preocupar com o filho ou a filha que está ali do lado, de maneira que te desvia a atenção, né? Vai pensar no almoço que vai ter que fazer naquele dia, ou no onde vocês vão comer naquele dia e tal, né? Quer dizer, ele dá um jeitinho de tirar a sua atenção para que você não receba aquela mensagem, você não receba aquela palavra. Então Jesus fala, essa pessoa que não recebe o Evangelho e que a semente que caiu ali na beira do caminho, é esse tipo de pessoa, a palavra nem entrou, porque o maligno, antes que a palavra entrasse, ele foi lá e conseguiu fazer alguma coisa para distrair aquela pessoa, de maneira que ela nem sequer recebeu a palavra de Deus. Então, olha como é importante. O culto é um momento muito reverente. A hora da pregação, então, um momento de maior reverência ainda. Então, gente de costas, o homem está pregando a palavra de Deus lá, está sendo ungido, o profeta de Deus está falando, e a pessoa fica de costas lá conversando um assunto que não tem nada a ver com o culto, não está fazendo obra nem nada. A outra vai no banheiro e some, o outro vai para o celular lá fora. Então, olha aí quantas coisas são perdidas nesse momento, quantas preciosidades, quantas pessoas se deixaram de salvar, deixaram de buscar a sua salvação, porque nesse momento que era importantíssimo para a sua vida, ela procurou fazer outras coisas, ela se desviou, né? Vamos dizer, um desvio de finalidade espiritual. A pessoa foi buscar outras coisas naquele momento, quando a finalidade ali era buscar a Deus, era se encher de Deus, é ver o que Deus estava revelando para a sua vida. Então, importante. Então, Jesus fala sobre essa primeira pessoa, esse primeiro solo, né? Então, essa pessoa, ela não recebeu a palavra de Deus. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, né? Então, o solo rochoso, você tem um pouquinho de terra e tem ali aquela pedra, né? E como o sol bate em cima, rapidamente você vai ver a semente crescer, né? Vai germinar rapidamente, e a pessoa fica muito alegre. Só que precisa o quê? Se firmar, né? A planta, né, para ela se firmar, ela precisa ter uma raiz. Mas como tem uma rocha, tem alguma coisa que está impedindo ali, essa raiz ela não consegue ser profunda, né? E se essa raiz não é profunda, nós vamos ter alguns problemas. E Jesus fala quais são, né? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouco o quê? Duração. Aquela alegria, aquela euforia logo passa. E enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, ou seja, sai da presença
de Deus. Quando vem a perseguição, a angústia, ela não tem raiz. Olha aqui o Salmo 73 que o irmão Luiz acabou de pregar, né? Quando ele vê aquela situação ao redor, quando ele vê o ímpio se dando bem e ele se dando mal, teoricamente, né? Materialmente, em situações da vida, o que ele faz, né? Ele se escandaliza, ele deixa a presença de Deus, porque não tem raiz, né? Você vê, tem uma rocha ali entre a terra, né? E a plantação ali, o que acontece? Ela não vai criar raiz, então é preciso criar raiz, é preciso se aprofundar, entender, né, os princípios da fé, frequentar a escola dominical, vamos ser práticos, frequentar a escola dominical, estudar a Bíblia de uma forma sistemática, buscar conhecer a Bíblia de uma forma sistemática. É isso que vai fazer com que a pessoa ela tenha raiz, é orar, né? Não tem como ter raiz se não orar, não tem como ter raiz se não se consagrar diante de Deus. Então isso aqui é ter raiz. Então a pessoa não tem raiz, porque está nesse solo pedregoso, como nosso Senhor Jesus aqui falou, né? Esse solo rochoso. A rocha é grande, né? É versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então a planta não consegue crescer, né? Porque está cheio de espinho ali no meio do caminho. E quais são esses espinhos que Jesus fala aqui, né? Os cuidados do mundo. Então a pessoa, ela tem tempo para trabalhar, né? Tem que ter, né? Mas ela trabalha muito mais do que o necessário, às vezes, renegando a sua família e renegando a sua fé. Ela usa tempo para tudo, ela tem tempo para ir para a academia, não, academia eu não posso deixar de fazer, né? Faz academia 3, 4 horas por dia, né? Ela tem tempo para fazer uma série de atividades, mas ela não tem tempo para orar, não tem tempo para orar, ela não tem tempo para ler a palavra de Deus, ela lê tudo que você possa imaginar, né? Lê até aquelas revistas que não diz nada de interessante, ela vai lá e lê aquelas revistas. Ela tem tempo para tudo, ou ainda a internet, não, a revista está velha, tá bom, vamos ler os sites da internet. Tem tempo para tudo isso, mas ela não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Ela não tem tempo, ela tem tempo para ir à festa. Ela se chamou para ela no domingo aí, tem churrasco na casa da tia, do tio, do sogro, do irmão, da irmã, tem tempo, do chefe, né, seja quem for, da namorado, tem tempo, sobra tempo, churrasco de dia, churrasco de noite, festa, dança, tem tempo para tudo. Não tenho tempo para a escola dominical. Não tenho tempo. Domingo de manhã, não, semana toda acordei de madrugada, 5 horas, vou acordar 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã para fazer o culto. Não tem tempo. Entendeu, irmãos? Então, esses são os cuidados desse mundo. Tem sempre alguma coisa para fazer que impede ela de fazer as coisas de Deus, de se envolver com Deus. Esses são os espinhos que Jesus está falando. Está vendo quais são os espinhos? Talvez você esteja se identificando com alguns espinhos. Talvez aí você esteja, puxa, mas esse é um espinho. Porque se a gente não tomar uma decisão, eu digo isso, eu já vivi isso, se a gente não tomar uma decisão e falar, peraí, isso é um espinho, por que eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus? Por que eu não tenho tempo para orar? Por que eu não tenho tempo para ir ao culto? E tem que pensar sobre isso e tomar uma decisão, né? E uma decisão por Deus, né? Tem que arrumar o tempo, né? Isso você vê, gente, vai sobrar tempo para fazer mais coisas. E quando a gente dá aquilo que é de Deus, quando a gente entrega, não dá não, né? Dá ser muito orgulhoso, né? Presunçoso, né? Dá não, devolve, né? Quando a gente devolve aquilo que é de Deus, Ele nos retribui com muito mais. É isso que nós precisamos pensar. Quando nós nos agradamos das coisas de Deus, nós buscamos as coisas de Deus, Ele nos retribui com muito mais. Não estou falando dessas coisas malucas aí de dar tudo, não. Quem dá tudo fica sem nada, tá? Eu estou falando quando a gente dá do nosso coração, do nosso tempo, da nossa disposição mental. Deus, Ele retribui com muito mais. É isso que nós precisamos entender. Então, essa fascinação, né? Além dos cuidados do mundo, outra coisa aqui, né? A fascinação
das riquezas, né? A pessoa buscando ali de toda forma ficar rica, ganhar mais e tal, né? Tem alguma coisa em a pessoa querer ficar rica de errado? Não. Tem alguma coisa em a pessoa querer ganhar mais, né? Ter mais conforto, dar mais conforto para sua família, de errado? Também não, claro que não. O que está errado é quando esta vontade elimina ela, tira ela da presença de Deus. Aí está totalmente errado. Quando a pessoa faz isso com a direção de Deus e com os propósitos certos, está tudo bem. Não, eu vou ganhar mais, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar o próximo, né? Eu vou também dar um melhor conforto para a minha família, ter mais conforto, tá claro, né? Mas eu tenho uma visão de que é uma coisa que eu estou fazendo com a direção de Deus. Agora, quando a pessoa faz isso e se afasta de Deus, orou, foi para a igreja, Senhor, me dá as condições, aí Deus deu para ela um trabalho, deu para ela uma casa, deu para ela um carro, deu para o marido, deu a esposa, deu filho, deu tudo o que ela pediu, deu. E ela deu as costas para Deus. Que negociação, hein? Antes não tivesse ganhado nada e tivesse permanecido na presença de Deus, porque teria a sua eternidade, teria a sua salvação. Estão entendendo aí, irmãos? É bom que entenda, né? É bom que entenda, porque isso é bom, importante para a gente entender, porque nenhum de nós, você pode ser crente de 20, 30 anos na igreja, nenhum de nós está livre disso não, tá, irmãos? De um dia ficar fascinado pela riqueza, de um dia os cuidados do mundo sufocar a palavra. É só deixar os espinhos entrarem, é só deixar a palavra num território rochoso, é só deixar a palavra à beira do caminho, e isso acontece. Por isso que Jesus falou essa parábola. Então a gente tem que continuar buscando o Senhor Jesus sempre nesse tipo de solo, ser esse tipo de solo que ele vai falar para nós agora, né? Vamos lá para o versículo. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, quando a pessoa ela ouve a palavra e ela compreende a palavra, tá? Eu compreendi o que Deus quis me falar aqui hoje, eu entendi aquilo que Deus está falando comigo aqui hoje, e olha que ele já falou muito, né? Ela começou falando sobre aquelas pessoas que ficam usando o sucesso dos ímpios, né? Usando o bem-estar dos ímpios como parâmetro de sua fé, para medir a sua fé, para medir o seu relacionamento com Deus. Já falou isso aqui, Salmo 73, o irmão Luiz trouxe aí para a gente, né? E agora ele está falando para a gente sobre atitude ao receber a palavra de Deus, a nossa atitude ao receber a palavra do Senhor. Então, quando a pessoa ela ouve e compreende, o que significa? Ela não estava olhando para o celular, ela não estava indo para o banheiro toda hora, ela não estava preocupada, menina, fica aqui, menina, ela estava naquele momento concentrada naquilo que estava ouvindo, a palavra que estava sendo ministrada, a palavra que estava sendo pregada, e ela entendeu que ela é salva através da fé do Senhor Jesus, e que através dessa salvação, através desse perdão, a presença do Espírito Santo se faz nela, e ele começa a regenerar toda ela é regenerada imediatamente, de forma que ela começa a mudar por completo a sua vida. Então ela entende que aquilo que está constrangendo ela a mudar o seu comportamento é a presença de Deus na vida dela, e ela se submete à palavra de Deus, e ela se submete à presença de Deus. E aí o que acontece? Vamos frutificar. Sim, em proporções diferentes, ele diz aqui, né? 100, 60, 30, mas frutifica. Gente, que seja 10, mas frutifique. Frutifique. Só pode frutificar aquele que ouve e que compreende a palavra de Deus. Você vai colocar em prática aquilo que você compreender. Ou que se você não compreender, ou você não vai colocar em prática, né? Ou você vai colocar em prática de uma forma errada. É isso que vai acontecer. Então é necessário compreender a palavra de Deus. Bíblia não basta ler, tem que entender e praticar.
Não basta ler. Você precisa entender a palavra de Deus e colocar ela em prática. É esse que está sendo um problema. É isso que a gente está vendo aí, muito crente, muito cristão raquítico na fé, olhando para os outros, olhando para os problemas e dizendo, ó dia, ó dó, eu sabia que não ia dar certo, né? Por quê? Porque ele está encarando os parâmetros desse mundo que são corrompidos, que são sujos, que são podres, com a palavra de Deus. Não tem nem comparação, irmãos. O que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos nem imaginam, a nossa mente não consegue compreender o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós não se compara com nada nesse mundo e nós não devemos fazer esse tipo de comparação de forma alguma. É melhor a pessoa ser pobre, ter o pouco necessário com Deus, do que ela querer ter a riqueza da forma que esse mundo busca as riquezas. É muito melhor ela ser humilde, ser pobre com Deus do que isso. Então não faça esse tipo de comparação. Deus pode fazer de você uma pessoa próspera, rica, bem-sucedida, mas esse não é o essencial. Não é o essencial. Você deve buscar isso com diligência e pedir a Deus, mas isso não é o essencial. O essencial é ser salvo. O essencial é chegar lá. Você chega lá com uma mudinha de roupa sem mala, já está bom demais, né? É porque a gente não vai levar nada daqui. Mas vai lá de chinelinha havaiana, com uma bermuda, uma camiseta, já está excelente, está bom demais. Para que mais do que isso? Porque você vai viver uma eternidade na presença de Deus e com certeza não vai ser de havaiana, bermuda e camiseta, né? Também que é uma roupinha bem confortável, mas não vai ser assim, né? É um corpo glorioso. Nós não vamos ter dependência das coisas materiais. É o que Deus tem planejado para a gente, é algo aqui que a gente não consegue mensurar da forma humana. Nosso pensamento não consegue captar isso aí não. Então, vamos trabalhar pela comida que não perece, que é fazer a vontade de Deus. Eu espero realmente que essa palavra ela tenha caído naquele solo fértil e que ela venha produzir frutos na sua vida. Você venha frutificar, tanto lá com o Salmo 73, como aqui com Mateus 13, que você venha frutificar. Essa é a minha oração para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele possa então fazer os comentários aí, o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu gostaria só de fazer 3 considerações. Eu achei muito boa a palavra e eu achei legal assim, né, que os apóstolos chegaram e falaram, mas por que você fala através de parábolas, né? E a simplicidade de Jesus, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas para aqueles não é isso concedido. Então isso é muito importante. A pessoa que realmente não procura mergulhar, não busca, não lhe será concedido. Eu não vou discutir aqui predestinação, não vou discutir essas coisas, mas aqui já está uma verdade. E aí vem no versículo 15, que é a chave de tudo, na minha opinião, é porque o coração desse povo, ou seja, é uma coisa nossa, não é? Uma coisa nossa, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não perceber, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Ou seja, a pessoa não tem a menor fé em Deus. Ela está com o coração endurecido, que nem no Salmo 73. O salmista falou, mas eu estava com o coração endurecido, eu só consegui enxergar as coisas do mundo. É a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu acho linda na palavra de Deus, é a coerência, é a continuidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É aquilo que o Senhor falou na igreja, né?
a pessoa sai para o celular, a pessoa vai ao banheiro 20 vezes, ou vai lá, canta no coral e não fica mais ouvindo a palavra, e a contrapartida daquela pessoa, não é que não quer acordar cedo, porque é domingo, é o único dia que ela tem para acordar mais tarde, né? E a contrapartida é aquela pessoa que o senhor falou, que ela se senta, né? E se concentra, porque nós temos que fazer força, porque nós vivemos num mundo para nos distrair, para nos levar ao desvio. Então nós temos que lutar contra o homem exterior, o coração embrutecido, e nos concentrarmos realmente, porque a salvação não vem de molezinha, não, é na luta, é luta. E manter no caminho é luta. Mas existe, né, como o senhor colocou aqui, que eu achei também, que eu achei importante, o versículo 23, que é o que encerra, né, essa parábola, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Aí vem, este frutifica. E produz a 100, a 60 e a 30, mas é frutifica. E tem aqui mais adiante, eu não lembro se é adiante ou antes, e Jesus fala assim, e o que frutifica, ele limpa para que dê mais fruto. 15. Então você João pode... 15. Hã? João 15. João 15, né? Então, o que frutifica, ele limpa. Ou seja, ele está falando no processo de santificação. Você começa a se envolver e cada vez você dá mais fruto. Pastor Aguilar, cada vez mais que a gente mergulha na palavra, mais ela vai tomando a gente, mais nós vamos vendo não só a beleza, mas a perfeição e a eficácia. Não é? Então eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o senhor, a sua família, ao seu ministério e tudo que lhe aprove, tudo que aprove a ele, que o Senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão, pela palavra também o desejo também do meu coração, minha oração, né? Que Deus aí esteja sempre capacitando, irmão, para trazer aí essa mensagem objetiva, né? E abençoe aí a sua vida, né? Os seus projetos aí, dê direção a todos eles em nome do Senhor Jesus. Eu só vou botar acrescentar uma coisa aqui, que não tem nada a ver com o comentário, tem a ver com o comentário do irmão, mas tem a ver com a palavra, né? Que também é importante, né, que quem esteja pregando esteja dando uma boa semente, né? Que já pensou, né? A pessoa está lá cheia de vontade de ouvir uma palavra, né? E está vendo uma semente ruim, então tem que ser dada uma boa semente também. Muitas vezes a pessoa tem um ensino ali que está inadequado e a pessoa vai sofrer consequências. Então, vamos analisar a palavra de Deus, né? A responsabilidade pessoal. Então, olha se está de acordo com a palavra. Os crentes de Bereia, né? Atos dos Apóstolos, crentes de Bereia ficavam ali, olhando se o que Paulo pregava estava de acordo com aquilo que estava escrito. Então, vamos olhar a palavra de Deus se está de acordo. Se está pregando aqui, eu faço questão de te dar o versículo aqui para vocês. Tem que olhar se o que a gente está falando aqui, se o irmão que está pregando, o pastor que está pregando lá, se está de acordo com aquilo que está escrito com a palavra, para você receber uma boa semente. Irmãos, a responsabilidade é pessoal. Lê lá Ezequiel 18. Responsabilidade é pessoal. Cada um vai responder. Não adianta, foi o meu pastor, foi não sei o que. Ele vai responder sim, mas você vai responder pelo seu. Então não adianta nada. Então tem que chegar realmente a boa semente, tá? Tem que ter uma boa terra e também tem que ter uma boa semente, tem que ter uma boa palavra, uma palavra que esteja realmente correta, para que você possa aprender de uma forma correta e seja bênção na sua vida. Glória a Deus. Vamos fazer, o irmão Luiz Capão, vamos lá, então tem a palavra. Pastor, é isso mesmo, e complementando, até para edificar as pessoas, essa questão que o senhor falou, tem que ser a boa semente. Eu me lembro, né, o senhor sabe muito bem disso, que foi uma situação que nós passamos juntos, né?
e eu queria sair da igreja porque estava tendo problemas, não era nem tanto com a palavra, mas com outras situações, e o Senhor me recomendou: Luiz, ora que Deus vai te encaminhar, Deus vai te dar uma direção. E eu fiquei lá uns meses realmente orando, uns 2, 3 meses, mas o tempo não interessa, e Deus deu a direção. E o Senhor falou dos cristãos, tem até a igreja velhando, né? Isso que o Senhor falou é verdade, que a responsabilidade é nossa. Então, se você entrou numa igreja, nada impede às vezes do anjo da igreja, o pastor está aqui, ele até cair ou ter algum problema. Mas, como o pastor Aguilar falou, a salvação é individual. Então, nós temos que pedir a Deus discernimento. Mesmo quando ainda somos verdes, novinhos, que não entendemos nada, ainda estamos no leite, mas com o tempo, se a pessoa pede para ter discernimento, pode ficar tranquilo que Deus dá. Persista. E Deus não vai permitir, se você for realmente um filho dele, se você for zeloso, ele não vai te deixar, vamos falar no popular aqui, ele não vai te deixar numa roubada, ele vai te livrar do erro. Então é isso mesmo que o pastor Aguilar está falando, a questão da boa semente. Era só isso, pastor, apenas complementando mais o meu objetivo. Apenas complementando. É bom para a pessoa ter aí todo o recurso necessário para tomar as decisões corretas, ficar atento, né? A Bíblia diz vigiar, né? Primeiro vigiar e depois orar, então tem que vigiar realmente. Vou passar então a palavra novamente para o nosso irmão Luiz, para a gente fazer aquela oração, né, de intercessão, e eu quero convidar você que está aí participando conosco, você que vai participar, a nesse momento colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, né? A palavra de Deus diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas que todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, elas devem sim ser colocadas diante de Deus em oração. Então, quando ele estiver orando, você também apresenta a Deus a sua oração, apresenta a Deus a sua vida, aquela que é a sua necessidade. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito o seu efeito. Então, nesse momento em que nós estamos reunidos aqui, os justos estão reunidos, orando uns pelos outros, pode muito no seu efeito, tá? E não deixa de fazer a sua oração pessoal, tá? Diária, e quantas vezes puder durante o dia, ora pelo caminho, ora sentado no metrô, ora na beira da praia, ora no trabalho. Lógico, tem um lugar que te orar, né? Que nem o Esdras orou, em espírito, né? Só no pensamento. Tem lugar que você não vai, né? Tem que respeitar, né? Mas ora, quando der para orar, oralmente falando, ora. Quando não der, ora em espírito, ora com o seu pensamento, mas fique ligado com Deus, fica ligada com Deus, deixa Deus fazer parte de toda a sua vida. Então coloque diante de Deus aí aquilo que é a sua necessidade agora. Vou passar a palavra para o irmão Luiz para que ele aí, pelo Espírito Santo, ele faça a intercessão pelas pessoas, pelo país, por aquilo que Deus estiver dirigindo a ele em nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos nos lembrar que nós estamos sentados ao pé de Cristo e que cada um que está nos assistindo agora, está nos acompanhando simultaneamente ou que vai nos acompanhar depois, nós não temos a ciência das dificuldades dos irmãos, mas os irmãos em concordância, vou falar algumas coisas genéricas, mas os irmãos, quando estiverem orando, como falou o pastor Aguilar, coloquem juntamente conosco as suas aflições, não só as suas necessidades, mas as aflições. Coloque diante de Jesus. Mesmo que ele não fale, todos estamos ligados, estamos reunidos. Jesus está entre nós. Então, vamos fazer a oração, depois vamos orar pelo nosso Brasil. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso, por essa palavra que o Senhor ministrou em nossos corações, por essa palavra perfeita, agradável, boa, que nos edifica, que nos restaura,
palavra que alimenta a nossa fé. Essa palavra que nos conduz à eternidade, ministrada pelo Teu Espírito Santo. Graças a Deus. Muito obrigado. Senhor, agora cada um de nós que estamos, nós aqui reunidos, estamos colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos projetos. Pai, em nome de Jesus, quantas famílias que estão com problemas com filhos nas drogas, com filhos ou pessoas com álcool, problemas de doenças na família. Senhor, em nome de Jesus, casais se separando por motivos de traição, infidelidade no casamento, mulheres que não podem, não estão conseguindo engravidar. Senhor, quantas situações. Então nós colocamos agora diante de Ti, colocamos diante do trono do Teu altar, meu Pai, as nossas dificuldades, ansiedades, frustrações. Veja o Senhor a trabalhar em nossos corações. Veja o Senhor com o Teu tempo, com a Tua sabedoria, a suprir todas as nossas necessidades. Veja o Senhor a mostrar aonde estamos errados, eventualmente, que está, ou qualquer coisa que esteja impedindo a Tua bênção de chegar. Um comportamento equivocado, uma atitude indevida, um coração duro, uma falta de liberação de perdão. Senhor, em nome de Jesus, vai nos revelando para que possamos também não sermos atores do entendimento das Tuas respostas em nossas próprias vidas. Abençoa, Senhor, a todos que estão presentes nesse culto agora e estarão depois, e todas as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer também um amor especial às pessoas que vão no presídio, às pessoas que vão a hospitais, levar a Tua palavra, levar a Tua eternidade. As pessoas que vão aos presídios vão levar a verdadeira liberdade, a liberdade que há depois em Cristo Jesus, a liberdade que há no Espírito Santo. E também, meu Deus, aos missionários que vão a outros países e que muitas vezes perdem suas vidas, levando também a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua noiva, abençoa este ministério. Senhor, em nome de Jesus, capacita o pastor Aguilar cada vez mais aumenta o discernimento dele, aprofunda os seus dons. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta igreja. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que o Senhor nos abençoe a todos que estão aqui agora e que estarão ouvindo depois. Pai, eu quero colocar agora diante de Ti o nosso país e te pedir, meu Deus, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos político, do caos econômico, do caos social. Senhor, em nome de Jesus, cumpra a Tua vontade no meio de nós. Senhor, em nome de Jesus, e que todo plano maligno que vem sendo feito contra o Brasil seja o Senhor a lançar por terra. Permita, meu Pai, que o Brasil não perca a sua soberania territorial, nem a soberania sobre as suas riquezas. Não permita que o homem mau venha defraudar o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor continuando a controlar tudo. Preserva o teu povo do mal. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do mal, livra o Brasil. Abençoa os campos e as plantações. Senhor, abençoa a indústria, que ela possa
e tenhamos paz, e sejamos prósperos. Livra, vou pedir mais uma vez, o Brasil da fome, da miséria e da corrupção social e da insegurança jurídica. Pai, em nome de Jesus, guarda o Brasil, que possamos prosperar, que possamos ser uma nação líder, que possamos, meu Deus, viver em paz e em harmonia, porque feliz a nação dos judeus e ao Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez, e nos conceda uma semana abençoada. Que tenhamos sempre um coração voltado a Ti, um coração contrito, e tenhamos sempre a capacidade de reconhecer os nossos erros, de nos arrependermos, de confessarmos os nossos erros e nos colocarmos diante de Ti com sincero arrependimento. Em nome de Jesus eu quero Te agradecer. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, convidar os irmãos a estar conosco aí. Nós estamos todos domingos a partir aí por volta das 8h30 da manhã. Então, você que pode participar através do Instagram, esteja conosco. Você que pode participar aqui pelo Google Meet também, é convidado a estar conosco aqui no Google Meet, né? E também nós deixamos a gravação lá no YouTube, nas plataformas ainda que você está inserido, no Facebook, WhatsApp, né? E no próprio YouTube, para que você possa participar depois, né? Você que não pôde participar, estava na sua igreja, estava trabalhando, estava viajando, mas quer assistir ao culto, quer participar, também pode participar dessa forma. E também a gravação fica no Instagram, para quem tem Instagram, para que possa participar também do culto. O que eu peço a vocês é que compartilhe, né? Dá o like, se inscreva, compartilhe para que dê visibilidade aos vídeos e que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, por estas mensagens que você tem recebido. Amém? Glória a Deus. Vamos então falar com o nosso Deus. Vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né, para glorificar e exaltar o nome dEle. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, concordo com a oração que o Teu Filho fez agora, a oração que todos os Seus filhos fizeram e colocaram diante do Senhor. Seja o Senhor trazendo uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada um destes, suas casas, suas famílias, cada um destes que estão participando conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor, meu Deus, a suprir as suas necessidades, a começar, é claro, pelas espirituais, mas também as suas necessidades emocionais, psicológicas, físicas, materiais, em todas as áreas de suas vidas. Seja o Senhor cuidando em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles possam ter um restante de domingo muito abençoado na Tua presença, juntamente com os seus. Que eles possam ter também uma semana, Pai, próspera, bem-sucedida, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Que eles possam realizar projetos, realizar sonhos, principalmente que eles possam estar firmes na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a Tua igreja, que a bênção do Senhor esteja sobre as nações, convertendo corações, que a bênção do Senhor esteja sobre o Brasil, transformando essa nação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, um celeiro, Pai, espiritual para o mundo, mas também um celeiro de alimentos, um celeiro de fartura, que seja compartilhado, é claro, com todos que moram aqui neste país, mas que também possamos, meu Deus, compartilhar, Pai Santo querido, com aqueles que estão aí no mundo, que precisam aí de alimentos, mas que, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja de uma forma abençoada para todos, que o Senhor esteja abençoando, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma nas Tuas mãos cada coração agora, traz paz a esse coração que está aflito, que está contrito, angustiado, ansioso, em nome do Senhor Jesus, que todos possam, ao término desse culto, Pai, se dirigir aos seus destinos em paz, debaixo da Tua santa e gloriosa
proteção, livre de todos os perigos, ameaças, acidentes, ondas sanguinários, balas perdidas, defeitos, roubos, seja qual for o mal, seja o Senhor guardando, protegendo, livrando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Desejo aí a todos um excelente restante de domingo. Que Deus conceda a todos uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo culto, querendo Deus. A paz do Senhor Jesus.